Massa, obrigada, Verônica. Primeiro eu vou agradecer todo mundo que está aqui, muito bonito ver a sala cheia e resistente. Continuem aí que a gente vai ter outra janela de diálogo já já. E agradecer muitíssimo a Betânia por abrir os caminhos, né? Óbvio, também agradecer a Cidinha pela linda abertura. Mas antes de eu começar, né, como a Verônica colocou, a ideia é que a gente converse um pouco agora sobre os usos do corpo e do desejo por esse projeto colonial na experiência de mulheres racializadas, né, na representação e no controle do corpo. Mas antes de eu aprofundar, de eu adentrar sobre essa vereda, eu queria deixar, assim, bem marcado que ela vai ser situada na experiência de mulheres negras, né, mulheres não brancas, e o fato de eu não citar mulheres brancas diretamente nessa primeira parte da minha fala não significa que as mulheres brancas não são racializadas, certo? Branco é raça, cor é definido como raça, então a gente pega um espectro maior quando pensa em mulheres racializadas. Contudo, para a gente para eu chegar lá nos usos do erótico, quando as mulheres, né, e aí penso nas mulheres na sua grande heterogeneidade, na sua grande diversidade, aí eu tenho que situar a partir do racismo, porque não tem como a gente pensar o controle dos corpos, o controle desse desejo, e o controle do que a gente tem por erótico também, focado na experiência dessas mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres não brancas, como um sentido geral. Então, eu vou começar situando vocês em 1789, né, lá no norte do Rio, no vale do Rio Gantus, na colônia do Cabo Oriental, território que pertence hoje ao que a gente conhece como República da África do Sul. Nesse ano nasceu Sarge Bartman. Não sei se todo mundo conhece Sarge Bartman, porque ela ficou, na verdade, mais conhecida pelo seu nome grafado na língua dos dominadores ingleses, a Sarah Bartman. A Sarge, ela perdeu a mãe na infância, foi criada pelo pai, um agricultor do povo Khoisan, até que por volta dos seus 20 anos, ali no início da sua juventude, a aldeia que ela morava, né, a comunidade que ela morava, foi atacada por colonizadores boeres, que são, naquela época, era formada ali por homens brancos de países como Alemanha, Dinamarca, né, ali naquele eixo dos Países Baixos, que estavam em disputa local do território com o reino do Reino Unido, né, os reis lá. Enfim, Sarge foi uma das poucas sobreviventes ao ataque e ela foi levada para a cidade de Cabo, naquela época, isso em 1810, onde ela foi vendida como escrava e foi comprada por um homem negro liberto que, algum tempo depois, levou ela para o Reino Unido, onde ela começou a sofrer uma série de exposições e de exploração por conta do seu corpo. Aí eu vou pedir a Lara para colocar a projeção rapidinho, enquanto eu vou falar essa segunda parte aqui. No auge, né, ali no século XIX, no auge do imperialismo, em que a gente teve uma consolidação dessa autoridade discursiva cada vez mais aprofundando uma solidez, né, do que seria essa história única, dessa história contada, do desenvolvimento a partir dessa construção, tanto da história moderna, como a gente conhecia, né, há um bom tempo atrás, e da ciência moderna, com teorias completamente segregadoras e, às vezes, especicistas. A Sarde, ela foi uma das vítimas do racismo científico que atingiu principalmente povos originários da África, mas também das Américas, né, nessa faixa aí do sul global, que tem seus territórios explorados 300 anos antes desse fato da Sarde, mas que, enfim, a partir dessas teorias racistas, né, em que as populações negras, africanas, indígenas não eram consideradas humanas, mas sim raças ou espécies, né, diferentes das humanas, então eram colocadas como exóticas, estranhas, diferentes, ameaçadoras, perigosas, sob o olhar dos dominadores brancos, né, esse povo do primeiro mundo, em muitas aspas, que denominaram essas populações como outros, os outros, né, aqueles que eram passíveis de terem seus corpos violentados, dominados e posteriormente estudados para poder
reafirmar aí essas teorias racistas. Desculpa, Lara, você pode parar agora a exibição. Aí a Sarge, como ela era exibida na Europa, né? Eles colocaram alguns artifícios, né, para poder criar uma exibição de espetáculo. Depois que ela saiu da África do Sul, ela sobreviveu durante 5 anos, sendo fisicamente exposta como objeto de apreciação dessa elite branca por um tempo no Reino Unido e depois também em Paris, na França, onde ela teve a sua humanidade roubada, o seu corpo reduzido a objeto e virou, literalmente, o espetáculo ao bel prazer grotesco dessa elite branca europeia, né? A princípio, ela ficava imóvel, e aí, depois de um tempo, o público não queria mais pagar para ver ela imóvel, então eles começaram a fazer com que ela se movimentasse, tocando instrumentos musicais, até que o Reino Unido algumas pessoas, enfim, se mobilizaram para evitar essas cenas, e ela foi levada para a França, mas lá a exploração se aprofundou e ela chegou a ser explorada sexualmente a partir do momento que o seu dono, junto com um empresário do Reino Unido, começou a ceder também o corpo dela para sessões de exposição privadas, né? Enfim, ela foi cruelmente explorada, e aí ela recorreu ao alcoolismo, né, e morreu aos 26 anos, possivelmente por uma doença respiratória. Só queria salientar que, em vida, ela foi explorada não apenas dessa forma capitalista, racista, mas também patriarcal, né? Uma vez que essa sexualidade dessa mulher negra estava marcada ali muito no corpo. Ela foi cientificamente estudada em vida, mas também em morte, né? Ela teve o seu corpo dissecado por um naturalista e zoologista que era do corpo de cientista de Napoleão Bonaparte, e ela teve órgãos sexuais dissecados, o cérebro, e seu esqueleto passou até 1974, sendo exposto no Museu do Homem na França. Então, foram 160 anos em morte que ela continuou sendo explorada por essa história e por essa ciência racista, dentro desse contexto, né? E aí, só em 94, a gente teve um pedido formal do Nelson Mandela para que o governo francês devolvesse os restos mortais para o território de origem, para que ela fizesse a passagem dela ritualística de acordo com a cultura do seu povo, mas esse pedido só foi atendido em 2002. Então, por que eu trouxe a história da Sarge aqui, Bartman? Ela se tornou um ícone, né, dos feitos do racismo científico. Ela foi conhecida como a Vênus Negra, né, enfim, vão ter vários registros ao longo da história sobre a história dela, mas também ajuda a gente a compreender um pouco como o projeto colonial usa os nossos corpos, os corpos das mulheres negras, indígenas, das mulheres não brancas, sobretudo, como instrumento de perpetuação desse domínio e desse poder, né, a partir dessa desumanização, e que ainda marca a construção imagética e discursiva que a gente tem das mulheres negras, das mulheres indígenas, mas também das mulheres no sentido todo, pelo controle patriarcal, né? Então, essa construção narrativa aí que passa, né, entre o século XVIII e XIX, e que firma essa sexualidade das mulheres negras a partir de uma perspectiva do exótico, né, de ser considerada desviante, o outro que é ameaçador e é capaz, sujeito à dominação, permanece aí ainda na construção das relações que a gente vive hoje, né? Então, essa imagem da mulher nua marca não só a sexualidade das mulheres negras, mas também dos homens negros, né? Bom, a partir desse ponto de vista do patriarcado racista branco, capitalista, se constrói uma ideia de desejo, um sentido sobre desejo, prazer sexual, fantasiado num colonialismo que constrói uma iconografia machista da sexualidade das mulheres, onde apenas determinados partes dos nossos corpos vão importar muito mais do que a nossa existência, né, enquanto pessoa, né, e aí, lembrando que Cedinha colocou, um homem não me define.
né? Então, a partir desse ícone, é importante que a gente saliente, né? E aí, só para responder a pergunta do início, por que eu trouxe Sarah Baartman? Porque a gente não pode simplesmente fazer uma luta ou tentar desconstruir esse imaginário sem que a gente beba da memória, né? E essa consciência que alienante, isso que a gente vê hoje, uma falsa compreensão do que é o racismo, às vezes, por essa elite dominante, né? Eu vou chegar lá ainda, mas que impõe um determinado conhecimento, né? Esse projeto de dominação que molda os nossos corpos, mas também que controla as nossas experiências corporificadas, ela é uma consciência que é alienante, é imputável, né? E ela só pode ser contraposta a partir contraposta e enfrentada a partir da memória, né? Então, a memória como essa emergência da verdade, isso a Lélia Gonzalez fala para a gente, né? O que a consciência exclui, a memória inclui. Então, pegando aí o que o Betânia acabou de falar, essa situada que eu dei aqui agora no contexto, são importantes para eu trazer, então, os dois conceitos que, de fato, a gente vai começar a refletir juntas, e aí eu vou fazer as falas de Betânia, são veredas amplas, abertas, e estão aqui para serem compartilhadas com vocês, né? Então, bora lá. Desejo e o erótico, né? Ambos são constituídos pelo sistema que nos rege, esse sistema dominado por um patriarcado branco racista, forjado no capital, e define não só subjetividades, mas também materialidades, como o Betânia bem colocou, né, e marca as experiências das mulheres no cotidiano. Então, eu vou trazer aqui para vocês algumas reflexões da Bell Hooks, que é uma intelectual feminista estadunidense, e da própria Audre Lorde, né, ambas aí falando sobre desejo e erótico, e os usos do erótico. A Bell Hooks é uma feminista negra dos Estados Unidos, bem como a Audre Lorde. A Audre Lorde é poeta também, lésbica, mãe, enfim. A Bell Hooks, ela vai dizer que o que mantém, né, essa dominação, esse status quo de dominação desse patriarcado branco é justamente continuar imputando desejos por esse sentimento primitivo, né, primitivo, e as fantasias sobre o que é ser esse outro, né, esse outro a partir do momento que a gente explora essa concepção, essa noção, mas explora também a possibilidade de manter essa dominação. E isso se faz por instigar esse sentimento, né, essa sensação, na verdade, do que é o diferente, né? O desejo geralmente está relacionado muito ao desafio, ao perigo, né? Por isso que constrói a ideia do ser perigoso, do ser ameaçador, do ser exótico. Expressa muito no poder que é colocado sobre esse encontro com o diferente, né? Como é que a ideia do diferente pode ser explorado a serviço do poder dos homens, a serviço do patriarcado, mas também do capitalismo e do próprio racismo, né? E aí, só para a gente poder situar um pouco na imagem, eu vou pegar o exemplo que a Lélia Gonzalez traz lá no texto dela, Racismo e Sexismo na Cultura Brasileira. É um texto escrito, né, no final da década de 70, início da década de 80, quando ela vai dizer que a ideia desse desejo pelo outro no Brasil, né, construído diante de uma neurose cultural brasileira, né, que ela vai falar sobre como o racismo é determinante para a construção dessa ideia de democracia racial brasileira, ela centra em algumas imagens de como as mulheres negras são construídas diante desse sistema. E aí ela vai falar sobre a figura da mucama, né? A mucama, que tem aí uma dupla construção no imaginário cultural brasileiro, a mucama, essa escrava negra moça que era responsável pelos serviços dentro das casas grandes, mas que também era explorada sexualmente pelos senhores de escravo, né, pelos senhores da casa grande. Então, ela transporta a figura da mucama para exemplificar o fascínio e a exploração sexual da figura da mulata no carnaval, né? É aquele momento onde a mulher negra, ela está colocada num lugar social, literalmente,
a bel prazer desse sistema capitalista, desse sistema racista e desse sistema patriarcal, né, vai explorar esse corpo e transformar partes desse corpo como humanizadas, tirando a humanidade da pessoa, do sujeito em si, mas que quando acaba o carnaval, acaba a ânsia dos homens brancos colonizadores de hoje, né, seja da Europa, seja a grande burguesia brasileira, essas mulheres voltam para os seus guetos, para as suas periferias, continuam sendo as empregadas domésticas, que tem que entrar pelos elevadores de serviço. E aí é muito interessante, na verdade, importante ressaltar que essa construção, né, do prazer pelo exótico, pelo desejo do diferente, é focado no prazer sexual, no ato em si, né, e que envolve um desejo que está relacionado ao controle daquele corpo, mas, sobretudo, de uma dominação coercitiva, né? Não é um prazer que é compartilhado, não é um gozo que é compartilhado. As mulheres negras são forçadas àquilo em determinada maneira pela cultura, né? Pela formação da sociedade. Então, isso é importante para a gente pensar como que esse desejo, baseado nessa complexidade de dominação, nessa rama de sistema de dominação, forma também aí essa fantasia do colonial, desse patriarcado branco capitalista. E aí a gente tem o mercado cultural agindo muito na ligação do que são essas construções do diferente, né? Porque o outro é ligado a esse ser exótico, a esse ser diferente, né? E aí a gente tem a raça, a etnicidade e a cor da pele usada como mercadoria vendável, né? Como recurso para a construção desse prazer, né? A própria cultura desses grupos específicos, assim como o corpo, os corpos desses indivíduos são colocados aí em uma espécie de playground, como a Bell Hooks vai colocar, um playground alternativo para que integrantes de raças, gênero e práticas sexuais dominantes afirmem o seu poder a partir dessas relações íntimas, né? Então, é uma diferença para ser dominada, para ser construída, e uma experiência que é, entre aspas, naturalmente expressa no corpo e na presença do outro, para servir de finalidade e única e exclusiva do desejo desse homem branco, né? E aí, pensando no homem branco como branquitude e tal. Bom, eu estou vendo que vão abrir uns 5 minutos aqui para mim, não é isso? É isso. Então, bora lá. E aí a Lélia Gonçalves faz uma pergunta que é bem legal, que toda vez que eu leio o texto dela, me vem na cabeça também, né? E como é que a gente chegou nesse estado das coisas? E lá na frente ela vai responder. Na verdade, a gente nunca saiu desse estado de coisas, né? Quando a gente pensa aí o histórico de Sarah Baartman. E aí, como é que a gente se mantém nisso, né? A gente tem um mercado cultural que fixa essa imagem a partir dessa construção de ícone da sexualidade das mulheres negras, da mesma forma das mulheres indígenas. Se a gente for na rua hoje, vai ter alguém que vai dizer que as mulheres indígenas têm todas cabelo liso, todas usam cocá, todas vivem seminuas na rua, eles consideram que todo o território brasileiro é indígena, né, enfim, e que reforçam aí esse imaginário social racista brasileiro. E como é que a gente permanece isso? Na apropriação cultural por esse mercado, né, a partir daquela ideia de que a gente representar experiências corporificadas, como essas mercadorias vendáveis em nossos produtos, em nossa televisão, em nosso rádio, na nossa televisão, enfim, né, em diversos produtos culturais, a gente vai dar uma falsa sensação de que há um processo político de inclusão, de uma mudança política que é baseada aí numa política racial, que, na verdade, isso não existe, né? A gente só tem ali um mercado que é muito preciso em construir esses imaginários e construir ideias do que é o exótico e do que é o desejo, e usar isso como influência, enfim, do lucro. Bom, e aí é interessante a gente, eu talvez não vou conseguir falar tudo que eu queria falar, viu, gente? Então vai ficar para amanhã, mas a gente, Bell Hooks vai falar que quando a gente reconhece, né,
esses artifícios do sistema e consegue identificar como determinadas projeções do desejo e do prazer, eles influenciam no nosso próprio desejo e afiliações políticas, a gente consegue reconhecer, por exemplo, como esse sistema ele vai estar marcado no controle do que a gente sente, né? E é isso que é muito fundamental para a gente chegar no tal do anseio erótico, né? Quando a gente reconhece as diferentes formas do prazer, as formas que mobilizam como a gente vê o mundo, a política, como a gente entende e reconhece a diferença, os desejos de mudança, transformação, e que também passa pelos prazeres do corpo, a gente abre o caminho para entender o melhor desejo de uma forma de desestabilizar essas noções conservadoras e tornar a resistência possível. E aí, o que são os anseios eróticos? A gente abriu a sala e alguns de vocês falaram, nossa, que alegria que é ver vocês, que sensação boa que é ver vocês. Aí, alguém falou assim, não, eu estou muito exausta, mas eu estou feliz. Que é essa sensação de você... Foi a Nalva que falou, viu, Nalva? Estou te citando. A Nalva que falou, depois de ter feito uma construção de semanas, de meses, de muito tempo da sua vida, na verdade, do seu trabalho, né, na luta contra a violência contra as mulheres, pela violência contra as mulheres, aliás, contra mim, chega e faz uma live que é repleta de significados e elas consegue chegar na completude do seu profundo sentimento de prazer. Então, ela está satisfeita com aquilo. Então, tipo, os usos do erótico, a força que o erótico tem, ela não está expressa única e simplesmente nos limites das quatro paredes do quarto. Não está expresso só na sensualidade, está também, mas não é isso que nos define, não é isso que define o poder do erótico, a Audre Lorde vai falar. Ele está intrínseco num plano que é profundo e espiritual, né, e aí estendendo espiritual muito ligado ao que é o que a gente entende sobre as construções complexas das nossas subjetividades, das nossas emoções, aquilo que está lá dentro e que é do mais racional, é o que move, né, essa energia. O erótico é o gozo compartilhado. Né? Então, a gente entender o gozo compartilhado como um poder do erótico é checkmate para a gente entender como, e diferenciar a noção do erótico construída aí a partir desse poder dos homens e trazer ele a serviço dos homens, porque o erótico é colocado para nós como algo demonizado, desvalorizado, que é superficial, né, e liga essa ideia do erótico a justamente a pornografia. Né? E essa pornografia é completamente diferente do que seria a expressão do erótico, porque o erótico envolve sentimentos e não simplesmente sensações. E aí ela vai falar uma coisa assim, muito importante, que é o patriarcado, o racismo e o capitalismo têm medo das mulheres que conseguem acessar essas dimensões do erótico, né, que está ligada com a consciência, mas uma autoconsciência, um autoconhecimento, e a lidar com o caos criativo, que é quando você se depara com os mais amplos e intensos sentimentos. Né? Então, você tem uma energia criativa do seu sentimento e uma consciência de como esse prazer de, no final do dia, estar cansada, porém, muito feliz de estar ao lado de companheiras, da sua família, das pessoas que você ama. Isso é o que o patriarcado, o racismo e o capitalismo mais tem medo desse poder, porque quando a gente experimenta uma vez esse gozo compartilhado, essa energia boa que surge, de repente, você consegue celebrar ao lado de pessoas que constroem essa luta coletiva, o seu trabalho, enfim, contigo, a gente não vai querer nada mais além disso. Então, a gente não quer identificar mais sofrimento, a gente não quer mais viver, porque a gente já viveu algo que é pleno e é na sua completude. Então, só para não parecer que é reducionista no sentimento, o erótico, o uso do desejo, a compreensão de como essas opressões perpassam, né, o que a gente tem sobre desejo, a quem a gente deseja, o que a gente deseja, o erótico, nas mais singelas expressões da sua dimensão vasta da sua vida, produz movimento,
né? Então, o tesão, ele não está restrito às quatro paredes ali na cama, mas ele está restrito, ele está amplo, amplificado, no sentido de você se encantar com a vida, de você se encantar com a luta, de você se encantar com o movimento, né? É, bom, deixa eu ver aqui que eu já vou pular para o meu final. Eu não recebi aí um Encerra Companheiro, eu não sei quanto tempo eu tenho, então bora lá. Já. Já? Então pronto, é isso mesmo. Não, é isso mesmo. É isso mesmo. Teria outras coisas para falar aqui, tá? Mas Eu vou só pode encerrar fechar, com a frase. Fran. Fecha, fecha. Pronto, ótimo. Então, né? E aí, tentando resgatar um pouco o que a Betânia falou com o que eu falei, né? Se a gente vive um contexto de trabalho onde o trabalho é exercido e imposto para a gente de forma alienante, a cultura é alienante, né? Porque, teoricamente, eles só poderiam produzir sensações, né? São sensações constituídas a partir desse discurso da autoridade discursiva desse sistema, eles reprimem nossos desejos e nossas vontades. Então, quando a gente consegue reconhecer o poder, né, tanto do erótico quanto do desejo nas diferentes dimensões, a gente consegue compreender que a sociedade, da forma como está, não é a única alternativa do que a gente tem hoje, né? Então, tipo, alguém falou, né, mais cedo aí sobre esse sentimento de imobilização, de imobilidade, paralisia. É exatamente isso que o projeto colonial quer, né? Ele não quer que a gente consiga identificar que existe aí um sentimento, e um sentimento profundo, que é possível de mudança. Então, é possível esperançar, né? Teria outras coisas para falar, mas eu acabei me pegando em algumas outras, e é isso, o tempo é curto, e foi massa, gente, obrigada.